Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina Mazer, eu sou sócia-diretora da área de Compliance e Proteção de Dados do escritório Pironte Mais Moura. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que é muito caro para mim, para os meus sócios, que é o tema de cultura de integridade. Estamos muito ansiosos para apresentar para os nossos clientes, os nossos parceiros, esse produto que foi criado com muito estudo, muita dedicação. Mas antes de falar sobre esses produtos, eu queria que a gente conhecesse um pouco a história, né, de como nós chegamos até aqui, do que nos trouxe até aqui. Então, Pironte, eu quero começar com você. Por favor, se você puder trazer para nós um pouco do contexto, né, da história do Pironte Mais Moura, de como é que a gente chegou até aqui, de como é que foi essa trajetória até o dia de hoje, por favor. Legal, Ana. Bom, uma alegria estar aqui realmente, porque hoje é um dia bastante importante para nós, né, nesse lançamento desses dois produtos relevantes para o mercado e que, de alguma forma, consolidam um pouco da nossa trajetória sob o ponto de vista de uma metodologia inovadora e ousada, que é o que a gente é no dia a dia, né? Bom, para contar um pouco dessa história, né, eu vou falar um pouquinho, então, do Pironte Advogados, que se tornou o Pironte Mais Moura, né? E dessa história de como o compliance entrou um pouco na minha vida, porque desde sempre o compliance e a história da empresa se confundiram. Então eu comecei minha carreira como procurador, né? E já naquela época eu entendia que o direito por si só não se sustentava, né? E comecei a estudar controles internos, e dentro dos controles internos da administração pública, e sendo procurador municipal, eu comecei a ver que existia um mundo à parte, tão interessante quanto o direito, e que fazia, de alguma forma, uma conexão muito importante sob o ponto de vista de controles internos e de integridade no setor público, né? E aí comecei a estudar o tema e me apaixonei pelo tema de gestão de riscos e, naturalmente, fui conduzido à lógica de integridade e de estudo do tema do compliance, tanto do ponto de vista pragmático, de trabalhar isso no dia a dia da administração pública, quanto do ponto de vista, eu diria, acadêmico, né? A partir daí eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado e o meu pós-doutorado nesse tema. Com isso, o escritório cresceu, né? Os anos se passaram, e já na segunda década ali ali por 2013, 2014, nós começamos a implementar inúmeros projetos de proteção de dados. O escritório tem 14 anos, né? Então foi quando o escritório nasceu. A partir dali, eu saí da procuradoria, iniciei essa atividade de empreendedorismo na carreira da advocacia. Já foi fundado sob o prisma do compliance, né? E aí a gente começou com grandes projetos, né? Firmamos grandes projetos em empresas binacionais, estatais, no setor público e também na iniciativa privada. Em algum momento eu senti que havia uma necessidade de se comunicar de uma forma diferente com o mercado, né? Aprendi com alguns mentores fora do direito que o prestador de serviço precisava entender que ele vendia produto, né, e não só serviço. E foi aí que eu cheguei, dentro de uma história muito bonita que nós traçamos, ao Eduardo, né, que naquela época veio com convite para se tornar diretor da área de compliance do escritório, sócio-diretor da área de compliance do escritório, né? Ele que tinha já uma vivência muito grande no compliance, a carreira dele ele construiu inteira nesse ambiente de compliance na prática, né? E aí o escritório se tornou um escritório com produtos de compliance e integridade muito mais moderno e que atendia, naquela época, a uma necessidade importante de mercado. Daí eu acho que eu vou deixar o Eduardo contar, porque daí a partir daqui o Pironte Advogado já começa a se tornar um pouco o Pironte Mais Moura, né? Com a vinda dele, com a construção da história dele dentro do escritório, e aí a carreira dele se confundiu um pouco com as iniciativas do escritório, e hoje a gente tem esse escritório que eu me orgulho muito de fazer parte. Legal. Obrigado. Olá para vocês também. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, muito legal falar sobre a nossa história, mas acho que é importante eu fazer uma pequena contextualização de como que eu chego nessa história, né? Então, o Pironte falou aqui rapidamente, eu começo a minha carreira há muitos anos atrás, uma grande consultoria, onde eu tive a oportunidade de aprender compliance com quem começou essa matéria aqui no Brasil, né? Então, foi muito gratificante para mim. Eu passei muitos anos trabalhando com esse time. Essa consultoria foi vendida em 2014 para uma das maiores empresas do mundo.
E eu comecei a traçar um caminho de ser compliance officer, né? Então eu fui compliance officer em algumas organizações, atuação nacional, multinacional. Construí essa experiência prática, né, no mundo corporativo e em dado momento, né, depois desses projetos como compliance officer, eu estava numa escola de compliance que eu tinha junto com meu primeiro gestor de carreira. E eu conheci o Pironte, né? Conheci ele num processo licitatório que a gente participou em consórcio com a escola que eu tinha na época, o Pironte com o escritório, uma outra empresa participou. E ali a gente se conheceu, a gente acabou trabalhando junto durante alguns dias e em dado momento o Pironte me convidou para fazer parte do time do escritório. Eu nem pensava mais em fazer consultoria, acho que eu já tinha encerrado esse momento na minha vida. Mas a forma como veio a proposta, o propósito que o escritório tinha, eu falei, oxa, nunca me imaginei no universo da advocacia, apesar de ser bacharel em Direito, já à época eu não me imaginava advogado. E de repente eu virei advogado, eu entrei num escritório de advocacia com um desafio muito legal, né, de desenvolver uma área de compliance para atender grandes desafios, grandes propósitos. E eu acho que a gente conseguiu isso, né, com maestria, a gente, né, criamos os produtos, definimos bons produtos, criamos um posicionamento mercadológico diferenciado, trouxemos excelência para dentro do contexto da nossa operação, desenhamos processos, definimos as etapas, definimos o que era sucesso para o nosso cliente e corremos atrás com bastante afinco, né? Isso permitiu que a gente hoje tenha um escritório que de um tempo para cá, né, faz um ano mais ou menos, virou Pironte mais Moura, né, a partir de um convite ainda mais carinhoso que o Pironte fez, de eu compor essa história junto com ele, e eu tenho muito orgulho disso, e ali eu acho que foi quando eu zerei minha carreira, né, eu falo, foi ali que eu de fato, acho que conquistei tudo que eu precisava conquistar, acho que agora todas as conquistas são pro nosso negócio, não mais para mim, são pro nosso time, né, então a gente construiu essa história bonita junto. E hoje a gente tem uma área de compliance extremamente desenvolvida, a gente atende as maiores empresas do Brasil, a gente nos últimos 6 anos foi considerado por um dos editoriais mais sérios do Brasil, um dos escritórios mais admirados do Brasil. Nos últimos 3 anos a gente figurou em primeiro lugar nesse ranking, disputando com grandes bancas do Brasil inteiro. Para um escritório curitibano isso realmente é bem diferenciado, né? E na caminhada dessa história, a gente vai encontrando pessoas importantes. E eu já vou passar a palavra para o Odilon contar a história da Integra, mas eu conheço o Odilon há mais de 20 anos, lá no começo da minha carreira, né? Eu conhecia Comportamento, que é uma consultoria que eu sempre admirei muito pela forma como posicionamento, né? Coincidentemente, né, o fundador da primeira empresa onde eu trabalhei é irmão do fundador da Comportamento, então eu acompanho o trabalho do Comportamento há muitos anos e sempre admirei muito, sempre fui muito fã do trabalho e dessa oportunidade da gente estar juntos aqui agora falando sobre um produto, falando sobre um propósito juntos, para mim é uma grande vitória também na minha carreira. Então eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas queria passar a palavra aí para o Odilon falar um pouquinho sobre essa história também, que é muito legal. Eduardo, Rodrigo, Ana, é muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que essa história já estava escrita, a gente só faltava executar esse caminho tão lindo assim, né? Realmente, a Comportamento ela nasce em 97, né? E é também uma empresa curitibana, né? E sendo pioneira na aplicação da psicologia no contexto industrial. E aí que vem o caminho que a gente segue, né? A psicologia industrial ainda é pouco focada pelos psicólogos em geral, né? E o nosso trabalho foi na construção do legado de cultura preventiva. Foi isso que a gente veio até 2016, com grandes projetos em mais de 15 países, também com essa história bonita de ser uma referência, mas com projetos voltados à cultura de saúde, segurança, meio ambiente, qualidade, né? Projetos que têm um grande enfoque em trazer o cuidado organizacional. Por que eu falo de cuidado organizacional? Porque foi aí, em 2016, que um grande cliente, aqui eu vou citá-lo, né, porque são esses clientes que nos motivam a sair da caixa, a pensar fora da caixa, que é a Ultrapar, o grupo, né, Ultra, né, Ipiranga, Ultracargo, Ultragás, na época Oxiteno,
a EMPM e toda a cadeia deles, que nós fomos provocados a falar, poxa, nós temos um belo de um programa aqui de cultura de segurança, né? Teria como desenvolver algo para compliance, na época nem integridade era o tema ainda, né? Para cultura de compliance, eu falei, Jesus, aí vem um desafio, mas é aquele desafio que faz sentido. É o tipo de problema bom, né? É o tipo de problema bom e que faz sentido para nós. E nós pegamos um protocolo, saímos no mercado, a gente percebeu que a maior parte do mercado fazia pesquisas já de maturidade em compliance, mas o que o cliente estava pedindo é a cultura. Então aí a gente já viu uma brecha importante, porque mais do que o cliente faz é como e para quê, e botamos aí a máquina para rodar e fazer, e conseguimos fazer um diagnóstico e que até hoje a gente replica no mesmo cliente. E aí entrou, de fato, para comportamento o tema compliance, hoje integridade. E aí nasce uma necessidade clara, que é ter um time dedicado para cuidar disso, né? Porque a comportamento ela já tem, né, um volume muito grande de atividades e de projetos, e aí nós definimos a Integra Culture. Então a Integra é uma empresa, um negócio do grupo Comportamento, destinada a projetos que têm a ver com clima e cultura de integridade e compliance. E nós tivemos essa grata, né, a experiência do ano passado, nós estarmos juntos no Expo Compliance, estaremos novamente em 2026. Então foi no painel da Ana, falou depois do painel da Ana, né? Sobre gestão de terceiros. E ali a gente viu a oportunidade, né, das competências, né, se unirem e a gente ter esse momento tão mágico que a gente está vivendo aqui e vai contar para todos vocês da melhor forma possível. Show. Eu acho que quem nos ouve pode achar que isso foi muito natural, né? Mas, na verdade, nós temos aqui, a gente está ouvindo contextos muito diferentes, né? Então, a gente tem um contexto jurídico, um contexto do compliance, da governança, da gestão de riscos, o contexto da psicologia, da cultura, do comportamento, que são, sim, histórias de sucesso, mas são histórias que não se encontram ao acaso, né? São histórias que dependem aí de outros fatores para que a gente tenha esse turning point. Então, Eduardo, eu queria te ouvir nesse sentido, né? Onde é que você percebeu essa sinergia e essa sintonia entre as trajetórias, né, que a gente está trazendo aqui agora? Bom, eu acho que tanto eu, quanto você, quanto o Pironte, a gente pensa compliance muito parecido, é por isso que a gente está junto e por isso que a gente tem um propósito juntos, mas eu sempre tive uma visão da importância da construção de soluções multidisciplinares para compliance. Não acho que o jurídico por si só resolve, né? Eu acho que a conjunção de uma série de matérias que trazem, de fato, constatações importantes dentro do universo do compliance. Aí vamos lá. A gente já ultrapassou há um bom tempo aquele momento do compliance focado em conformidade. Tá? Até essa transição, né, da nomenclatura compliance para integridade, essa tradução, né? Que se a gente for para uma tradução literal, compliance tem mais a ver com conformidade mesmo. Uhum. Tá? Mas eu entendo que o compliance efetivo ele tem dois vieses. Tem o viés legal, tem o viés de conformidade, que não pode ser esquecido, né? Porque também não adianta nada você construir uma cultura que não converse com a legalidade. Tá? Então, ele está aqui. Mas eu acho que a melhor tradução para o português da palavra compliance é integridade. Porque a integridade ela fala tanto sobre a questão da alocação da conformidade quanto da cultura. E daí é aqui que eu acho que está a grande sacada de quem quer trabalhar compliance daqui para frente. Se você olhar as empresas que melhor performam no mundo hoje são as que têm a cultura organizacional mais bem centrada e mais bem posicionada. E se você não enxergar o compliance como uma ferramenta de gestão e de apoio a direcionamento estratégico através da construção de uma cultura positiva, você está jogando dinheiro fora, na minha opinião. Né? Então o compliance, na verdade, é uma ferramenta que apoia a empresa a performar melhor. Bom, partindo desse pressuposto, a gente começou a olhar para dentro e olhar para a nossa metodologia. E a nossa metodologia tem uma série de etapas que falam sobre gestão de risco, que é a base do compliance, que fala sobre a construção de políticas, de regra, de normas, de treinamentos, de orientação, de aculturamento, mas com base em quê? E daí a gente veio para aquela constatação. A nossa metodologia no escritório sempre teve uma etapa que se chamava análise de maturidade, porque a gente
entendia que era importante você analisar a cultura da empresa, para você medir o quanto de fato aquele programa, no fim do dia, está impactando positivamente ou negativamente no contexto da companhia. Mas, na minha opinião, sempre foi um ponto... A gente sempre discutiu isso. Faltava algo. Sempre foi um ponto fraco na nossa metodologia, porque faltava um know-how, faltava uma disciplina ali, que não é uma disciplina que os advogados dominam. Tá? Aí a gente vai... Faltava uma ciência para dar lastro a essa... Isso, para dizer... O fator humano porque ali, o cliente né? sempre tinha aquela expectativa de, você tá me avaliando, qual é a minha nota? E a gente trazia uma série de dashboards, uma série de constatações para fazer ele mesmo chegar à conclusão de que ele estava ou não maduro. Mas não tinha uma nota. Que é o padrão. A gente trazia, desculpa, eu vou interromper porque é exatamente isso. Enfim, a gente conversava muito sobre... A gente trazia uma estrutura percentual em relação àquele diagnóstico aplicado. Então, tantos por cento, né? Tanto por cento das pessoas respondeu X, né? E dentro disso, uma avaliação muito subjetiva de cada cliente sobre qual era o parâmetro que dentro da sua cultura fazia sentido investir e como e quando, né? Então... E assim, e a gente quebrou a cabeça há alguns anos pensando como que a gente vai mexer nessa etapa, como que a gente vai construir algo que seja cientificamente válido no contexto de uma avaliação de cultura. Como é que eu avalio cultura de forma científica? Contratamos peritos de estatística. A gente etc, contratou estatístico, a gente fez uma série de movimentos para tentar melhorar o produto, mas ainda assim faltava um closing. E daí a gente encontra com o Júlio e com o Odilon na Expo Compliance. Eu disse, cara, a gente tem uma ideia aqui. Eu falei, perfeito, é isso. A gente precisava de psicólogo. A gente precisava de gente que entenda como funciona a cabeça humana, o pensamento humano. Porque no fim do dia, o compliance fala sobre cultura, fala sobre conduta. E a conduta está aqui. A conduta está na história da pessoa, na formação, na criação, na forma como a empresa comunica o seu propósito e esse propósito é aderido pelas pessoas. Então, como que a gente mede isso? Aí eu acho que vem um pouco do que o Odilon pode compartilhar aqui com a gente. E é muito interessante, porque assim, o que você traz ali, Eduardo, que é fundamental, né? Sem a questão da conformidade, não há como construir uma cultura de integridade. E é real isso. Precisa de um parâmetro, né? Exato. Cultura do que a gente está falando? A gente está falando de processo, de pessoas e de rituais. Então não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então acho que é aí que a gente conseguiu trazer essa expertise de vocês, e é uma expertise altíssima que vocês têm, de olhar tudo isso e a gente começar a olhar os rituais. Uma questão muito importante desde o início, que nos faltava também, porque eu acho que é uma coisa complementando a outra, né? Eu acho que é aí que está a magia do que a gente tá trazendo para o mercado. É assim, né? A gente percebia que as pesquisas de maturidade, de integridade, de compliance, elas olhavam o que a empresa faz. Só que a gente não tinha um inventário ou não tinha uma metodologia tão boa quanto a que hoje o escritório tem, né, de vocês. Mas a gente tinha um inventário e tem um inventário que fala como e para quê. Quando você consegue entender para que uma empresa faz a integridade, como que ela faz e olha o que, a gente fecha o círculo dourado do Simon Sinek. Então essa é a nossa grande sacada, né? E aí que quando a gente começou a conversar, eu falei, nossa, tá aqui. Eu acho que as faltas a gente vai acabar com as faltas, né? Falta aqui um pouco para Integra em relação a isso, faltava para vocês isso, e eu acho que a união dessas duas visões é importante, porque aí a gente está falando de fato de ter um diagnóstico de cultura de integridade, de cultura de compliance, né? Depende aí de como a gente quer observar isso tudo. Então é aí que fecha essa parceria. E um detalhe importante, com respaldo científico. Perfeito. Esse mundo da cultura, eu vejo com eu tenho um receio muito grande. Muita coisa se torna verdade pela repetição e não pela ciência.
Então a gente olha muitos diagnósticos feitos, muitos relatórios feitos, muitos books de integridade, de maturidade de integridade feitos, em que se você for analisar a fundo, é uma auditoria um pouco mais profunda. Não é um diagnóstico de cultura. Eu acho que isso que faz diferença, né? E aí, Pironte, trazendo para tua realidade aqui, né, do olhar de mercado e tudo mais, como é que você vê esse produto encaixar nessa realidade que a gente está tão clara na nossa cabeça, desenhada? Mesmo que você não me perguntasse, eu já ia puxar essa questão, porque eu acho que a gente falou ali que nós estamos realmente encantados com esse produto, né? E não é à toa. Não é à toa justamente porque nós entendemos que em algum momento essas complementariedades reduziram uma simetria de informação importante para o mercado. Exato. Veja, eu não estou tratando aqui de algo que completou a nossa metodologia ou a metodologia de vocês. Muitos parâmetros de mercado, nós temos conversado com inúmeras empresas, acabamos de voltar de Belo Horizonte, né? E nós respeitamos muito o mercado de Belo Horizonte, é um mercado altamente capacitado sob o ponto de vista do compliance corporativo, né? Do compliance nas empresas, da maturidade dos sistemas e das pessoas envolvidas. E quantos compliance officers, né? Quantos gestores de risco nos solicitaram de alguma forma alguma ideia de trabalhar o compliance como comportamento dentro da sua empresa, como cultura comportamental, esse compliance que vai para além da conformidade. E nós dizíamos para eles, calma, nós temos o produto, a gente só não pode falar porque a gente ainda não lançou, mas nós enxergamos isso há muito tempo. Então eu acho que essa complementariedade é uma complementariedade que reduz essa simetria de informação de mercado e traz algo, porque veja, a redução da simetria de informação, ela permite uma excelência relacional e técnica. Ela permite que eu entregue com qualidade, metodologia e uma base. Nós sempre falávamos, qual é a causa raiz disso tudo? A partir do momento que nós trazemos para o mercado um produto completo, que para além de tirar o compliance da conformidade, eleve esse compliance a uma categoria de compliance comportamental, com fundamento científico e com resultado na sua qualidade, né? Estrutural, no seu resultado de relacionamento com o seu time, na sua cultura de time, né? Então, esse resultado ele é um resultado lógico dentro da nossa metodologia. Essa verificação que nos encantou, eu acho que essa é a palavra, né? Porque a partir do momento que a gente vê que essa caminhada conduz a essa realidade, há uma metodologia, um fundamento científico, eu acho que nós não só apresentamos, Odilon, como você me pergunta, né? Não só resolvemos uma dor de mercado, nós resolvemos uma dor importante de mercado, que é ter base científica para um compliance comportamental, mas a gente eleva esse compliance comportamental a um outro nível. Por isso que eu acho que esse produto é imbatível, sob o ponto de vista de uma possível concorrência, etc., né? Num sentido de, ou as pessoas enxergam que há essa complementariedade em relação à psicologia, comportamento, ciência, compliance, legalidade, direito, uma estrutura sólida de tudo isso, né? E a partir daí eu falo de compliance comportamental, mas a partir disso eu consigo construir algo mais importante, né? Que é o impacto no meu resultado. Então é aquilo que o Eduardo falou no início desse episódio. É o compliance como comportamento que consegue fazer com que o gestor tome as melhores decisões, portanto o compliance funcionando para o próprio negócio. Pironte, eu gosto muito quando você traz essa visão sobre a simetria de informação, né? E aí a simetria, né? Quando nós enxergamos a simetria, a gente busca a simetria, né? Claro, a partir dela. A gente busca a excelência. E uma coisa que a gente fala muito também para os nossos clientes é a coerência.
né? Quando a gente é coerente ali com o que a gente traz para o nosso negócio, porque a gente acredita em relação a isso. Antes de vir para o nosso podcast, eu participei de uma reunião agora há pouco com algumas empresas do agro e também comecei a falar um pouco sobre esses aspectos de cultura de integridade, trazendo um pouco do problema, né, do cenário de risco e um pouco da solução que nós pretendemos apresentar. E eu gosto, e eu acho que quero finalizar aqui esse episódio ouvindo um pouco de vocês, como é que a gente faz essa harmonização, né, entre o que nós construímos durante tanto tempo em relação ao compliance, em relação à conformidade, e agora o que a gente está trazendo aqui como solução para esse cenário que nós enxergamos, né, como uma oportunidade de melhoria e de robustecimento de todos esses pilares que a gente construiu aí ao longo do tempo. Então, Odilon, se você puder trazer um pouco, né, a gente via esse compliance muito normativo, né, então políticas, normas, procedimentos, como é que você enxerga essa virada de chave aí, sem deixar o que a gente, é claro, de muito bom, de muito valor construiu até agora? Ana, a primeira fala tua já é ótima, né? Que é assim, a gente não tem o certo e o errado. Tudo que foi feito, nós temos lá no nosso protocolo, a gente vai ter momentos que a gente vai explicar os 5 níveis de maturidades que a gente consegue perceber, quanto mais próximo desse 5º nível, mais maduro está o sistema, mas esses níveis 1, 2 e 3 que a gente está falando, criar normas, processos, procedimentos, canal de denúncia, passa por tudo isso. Então, a primeira questão que é muito importante para quem está nos ouvindo, não é que o que você tem, você vai pegar e vai guardar tudo isso e vai nascer do zero. Não é isso que a nossa parceria e os nossos produtos estão propondo. Na verdade, aonde encaixa é olhar se aquilo que está sendo feito com base na cultura organizacional. Porque aonde que nós conseguimos criar um processo de harmonização? É quando eu olho e vejo se aquelas práticas estão aderentes ao teu nível de maturidade. Nós, nessa história com a Integra, nós temos mais de 40 diagnósticos realizados de cultura de integridade, alguns de clima de integridade, mas de cultura de integridade são mais de 40 diagnósticos. O que a gente percebe? Não é que as ações, ou as ferramentas, ou os processos das empresas não eram adequados. Eles não eram adequados ao contexto atual da empresa. Então, tinham processos desenhados que eram muito mais robustos do que a empresa conseguia suportar. Exato. Então, o que isso acontece? Banaliza. E aí vem aquelas perguntas frequentes que é assim, mas qual que é a ferramenta, qual é a bala de prata? Não existe bala de prata. E aí não há controle que seja suficiente para suportar isso. Porque, né? Veja, quando você mede a cultura é o seguinte, quanto mais controle você precisa para gerar o resultado que você deseja, mais imatura é a tua cultura. Então, o que você tem que trazer? Você tem que modelar seus processos para que ele passe de um canal de denúncia, por exemplo, para um canal de integridade. Agora, canal de denúncia, então, está no passado? De forma alguma. Se você está no início da jornada, é canal de denúncia que tem que ser implantado. Isso, que é a mensagem que você precisa comunicar naquele momento, né? E é o que dá conta. É o que a empresa dá conta, né, Eduardo? E eu acho que a gente... uma coisa, de fato, ela não é assim, agora a gente vai virar uma chave e vai pular para o compliance comportamental 100%, porque o resto que está para trás não serve. Concordo 100%. Até porque, a gente vai falar um pouco sobre o produto, várias das ações trazidas nos planos de ações da matriz de risco que a gente vai constituir tem a ver com as ferramentas que estão para trás e que precisam ser aperfeiçoadas com a ênfase em construir cultura e não simplesmente com a ênfase em entregar resultado de investigação, por exemplo. Então, o que eu queria, né, finalizar aqui nessa etapa aqui do nosso episódio com a minha fala. Esse é um produto necessário, tá? No seguinte sentido. Quando a gente constrói uma carreira, né, quando a gente constrói um negócio, por exemplo, primeiro a gente estabelece alguns paradigmas, né? Então, eu tive grandes mentores na minha carreira, tive grandes profissionais em que eu me inspirei para construir o modelo de profissional que eu queria ser. Quando você tem um negócio, você tem negócios paradigmas também, que você olha e fala, cara, eu queria ter um negócio daquele tipo. E aqui hoje a gente tem uma parceria entre duas empresas que, para mim, a Comportamento né, e a Integra, por consequência,
é uma empresa paradigma, que eu sempre quis ser parecido com eles, né? Pela forma profissional como eles sempre abordaram as soluções que eles entregam. E também hoje, nós temos aqui um negócio que eu sempre quis ter. A gente tem a consultoria e o escritório que eu sempre quis ter, né? Do jeitinho que a gente desenhou, é o meu lugar dos sonhos. É a gente, né? A seriedade com que a gente leva o nosso processo, a forma como a gente cuida dos nossos clientes, a forma como a gente cuida do nosso time, a forma como a gente cuida de cada detalhe do nosso negócio, é o que eu sempre sonhei em ter. E para fechar esse tripé, eu acho que agora eu tenho o produto que eu sempre quis trabalhar, que eu sempre quis ter e que eu sempre acreditei. Porque a forma de você impactar de fato dentro de um ecossistema, seja ele público, seja ele privado, é você entender que, como o Odilon falou muito bem, negócios ou organizações são formadas por processo, mas os processos são conduzidos por pessoas. E essas pessoas, elas precisam de um direcionamento adequado. O processo de compliance ajuda a construir um direcionamento adequado ao direcionamento estratégico da companhia. Então, se você não faz essas duas ênfases conversarem, você tem um problema, você tem um desalinhamento. E aqui, e daí eu já vou antecipar um pouquinho o que eu queria falar na frente, mas quando a gente fez o diagnóstico no nosso negócio, eu olhei e falei, é isso. É essa sensação que eu estava sentindo quando eu olhei o resultado que eu quero imprimir nos meus clientes, porque eles precisam disso para repensar o negócio, para repensar produtos, para repensar posicionamentos, para repensar a forma de fazer gestão. E a gente virou de ponta cabeça o nosso escritório a partir do momento que a gente viu o resultado disso na prática. Então esse exercício de user experience que a gente está fazendo, é um exercício que eu faço, né, diariamente na construção dos produtos do escritório que ficam sob minha responsabilidade. Eu já fui compliance officer, eu já contratei produtos, eu já contratei soluções. E quando eu olhei essa solução pronta, quando eu olhei o portfólio na última versão... Que tá lindo, inclusive. Eu falei, cara, eu compraria isso aqui amanhã. Eu abriria a mão de todo o meu orçamento e traria para dentro tudo que eu contrato para fora e eu investiria só nisso aqui, porque isso aqui eu sei que vai me dar diretrizes e vai me dar lugares para eu ir que eu não conseguiria enxergar se eu não tivesse esse produto. Eu acho que essa é a grande virada de chave. A grande virada de chave foi justamente a junção de duas grandes metodologias, de duas histórias que são complementares e que ao mesmo tempo foram construídas de maneira independente e que hoje se unem para a construção de um produto que, para além de ter base científica, traz resultado com propósito. E os vetores da empresa, né, são todos, né, direcionados para este mesmo propósito. Então, aqui você consegue não só trazer tudo aquilo que a gente queria, né, e que estava na nossa visão faltando dentro de uma metodologia bastante respeitada, premiada e de alguma forma, né, testada no mercado. Então esta base que faltava, né, junto com a expertise trazida pela Integra Comportamento, fez com que a gente conseguisse entregar ao mercado, nessa nossa parceria, né, aquilo que o mercado espera, que é conteúdo para um resultado, né, que tem como ponto final a concretização de um propósito buscado pela empresa. Perfeito, fechamos então esse tópico, falamos sobre trajetória, sobre propósito, né? E aí no próximo episódio nós esperamos que vocês estejam conosco para falar aí dos cenários de risco, para falarmos do problema em si, né? De onde nós encontramos uma oportunidade para que a gente olhe para esses problemas e também busque soluções a partir deles. A gente espera que todos continuem conosco e acompanhem também os próximos episódios. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Até.